na história do Brasil. E possivelmente, né, gente, mais um episódio aí onde teremos a impunidade dos mandantes do crime, né? Os mandantes do crime, porque o que aconteceu ali definitivamente foi um crime que aconteceu no Rio de Janeiro, uma operação ilegal, uma operação realizada contra os ditames da legislação brasileira, da Constituição brasileira, instituições atuando fora das balizas constitucionais, né? E aqui, desde logo, eu chamo a atenção para esse ponto, né, gente? Me deixou estarrecido tomar conhecimento que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem aquela guarnição CORE, que é uma guarnição barra pesada para confronto com a bandidagem, sendo que essa não é a função da Polícia Civil, gente. Polícia Civil é investigação, é inteligência pura, gente. Nos mandamentos constitucionais brasileiros, Polícia Civil serve para fazer investigação e trabalhar com inteligência no combate à criminalidade. Ela não é uma instituição de combate direto, físico, com a criminalidade. Quem faz isso é a Polícia Militar. É exatamente por isso que existe Polícia Militar e Polícia Civil. Elas têm finalidades completamente diferentes. Então me surpreendeu tomar conhecimento da existência desse tal de CORE, que é um BOP da Polícia Civil. É um núcleo da Polícia Civil carioca treinada para fazer esse tipo de combate, de guerrilha contra o crime organizado. Então, assim, iniciar o programa com algumas premissas. Ninguém aqui defende crime. Ninguém aqui defende delinquente, traficante, miliciano. Pelo contrário. Ninguém quer tanto combate ao tráfico de drogas, às milícias, do que nós da esquerda. Somos nós da esquerda que queremos e, quando governamos, fazemos esse combate. E a operação Carbono Livre, né? O Carbono Cloro, não me lembro o nome da operação, é que o governo federal capitaneou contra o PCC no Rio de Janeiro, provou isso. Provou quem sabe fazer combate ao crime organizado e desmontar as estruturas de sustentação do PCC, do Comando Vermelho. Então essa é a primeira premissa aqui do programa, tá? Primeira premissa. A segunda é essa da ilegalidade da operação, inteiramente construída fora da lei. E os números dizem isso, né, gente? Os números dizem isso. Dos 60 mandatos que eles foram cumprir, eles prenderam só 6. 6 dos 60 mandatos que eles foram cumprir, tá? Dos 115 assassinados, que a gente precisa trazer o termo certo, tá? A própria polícia do estado do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, soltou um número de que 70 pessoas mortas tinham antecedentes criminais, tá, pessoal? Não é nem em relação com crime organizado, antecedentes criminais, tá? Esses dados do governo do Rio de Janeiro não são nem um pouco confiáveis, mas eu vou partir dos dados que eles estão trazendo. Se a gente partir desse dado que eles trazem, nós temos 40 inocentes. 40 pessoas que não tinham nenhuma ligação com o crime organizado, foram vítimas dessa chacina no Rio de Janeiro. 40, gente. E ninguém está dizendo isso. Nem o nosso campo está dizendo isso. A primeira pessoa que eu vi tocar nesse ponto foi o Cacai, agora no ICL2, no final da tarde. Dos inocentes, o número de inocentes que foram vitimados por essa operação. E acho que esse dado é o dado fundamental, né? Fundamental. Os fuzis apreendidos foram apreendidos com quem? De quem é que estava na guarda desses fuzis? Qual é a origem desses fuzis? Nada disso veio à tona. Nada disso veio à tona.
Então eu separei aqui alguns vídeos que eu quero repercutir com vocês, quero aprofundar alguns desses pontos aqui com vocês, tá, pessoal? As consequências da operação, que isso é outro ponto importante. A polícia entrou lá, ficou 16 horas, 15 horas fazendo aquela mega operação, matou 115 pessoas, virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. E ficou tudo da mesma forma lá naquele lugar. No dia seguinte, o dia amanheceu e o Comando Vermelho continuava lá intacto naquele lugar. Intacto, comandando. Os moradores continuam com as suas vidas exatamente igual, tendo que comprar gás de miliciano, comprar internet de miliciano, comprar luz de miliciano. Não mudou nada na vida daquela comunidade. Pelo contrário, mudou para pior, porque a gente sabe que depois de uma chacina como essa, o crime organizado sempre se fortalece e reforça as suas estruturas. Aliás, a gente não pode esquecer que o PCC surge da chacina no Carandiru e o Comando Vermelho surge das chacinas e do maltrato a presidiários no sistema prisional do Rio de Janeiro. Essa é a origem. E a cada chacina que acontece, a história mostra que cada vez mais o crime organizado se fortalece. Então, essa é a tônica. Essa é a tônica. O governador Cláudio Castro, que está há 7 anos sentado no Palácio da Guanabara, 7 anos, não entregou nada para a sociedade carioca em termos de combate à criminalidade. Pelo contrário, as milícias se expandiram. E aqui eu quero trazer também no final, mais para o final, eu vou chegar nesse ponto, que essa operação, ela não era uma operação para combate ao Comando Vermelho, era uma operação para defesa das milícias, Então, o Estado carioca colocou 2.500 homens, soldados das suas polícias a serviço das milícias, que estavam ameaçadas pelo Comando Vermelho na luta interna entre Comando Vermelho e milícias cariocas. Então, o Cláudio Castro, nos 7 anos de governo, voltando aqui, as milícias aumentaram, o poder das milícias está cada vez maior, o comércio das milícias está cada vez mais potencializado, o Comando Vermelho aumentou as suas operações, o Cláudio Castro não entregou nada, zero de combate à criminalidade, e agora, no apagar das luzes do seu mandato, promove uma chacina com cunho nitidamente eleitoral. Nitidamente eleitoral. E aí, o que a gente está vendo de repercussão? A Rede Globo, assessoria de imprensa do governo do Rio de Janeiro. Eu estava agora mesmo, estava assistindo o Jornal Nacional, gente. A Rede Globo é assessoria de imprensa do governo do Rio de Janeiro. Pesquisas ridículas e totalmente orientadas para chegar a um resultado que seja palatável para a extrema-direita e para essa turma que quer combater crime organizado com chacinas e com morticínios. E aí eu vou perguntar para os 65 que estão aqui comigo agora. Se eu chegasse para vocês e perguntasse, botar uma enquete aqui no programa, você é a favor ou contra o combate ao crime organizado? Quem é que vai botar aqui que é contra o crime organizado, gente? Ninguém é contra o crime organizado. Vai dar 100% a favor do combate ao crime organizado. Se eu perguntar para vocês, você é a favor ou contra uma operação policial que entre na comunidade e prenda os integrantes do Comando Vermelho? Quem é que vai dizer que é contra aqui? Eu tenho certeza que os 70 e poucos que estão comigo agora vão dizer, eu sou a favor. Eu também vou dizer, gente.
Eu vou responder essa pesquisa, eu sou a favor que a polícia faça uma operação e prenda os integrantes do crime organizado. Então, essa é a pesquisa que está circulando. Agora, se a pesquisa disser você é a favor ou contra uma operação da polícia que vá à comunidade para prender delinquentes, para prender integrantes do Comando Vermelho, mas no meio da operação comece a dar tiro em todo mundo, a tiro perdido, mate metade dos moradores mortos na operação sejam trabalhadores da comunidade, evidente. Aí sim, aí eu quero ver a resposta. Essa pesquisa aqui que eu quero ver a resposta, porque eu sou contra. Eu sou contra a operação que vai lá e mata um. E eu acabei de dizer aqui, nós temos 40 inocentes, segundo dados da Polícia do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro. Eu estou usando dados do governo do Rio de Janeiro, gente. 40 inocentes. Tá? Eu tenho certeza que é muito mais. Porque esse papo furado, que é aquele careca, secretário, adorador da morte, tu vê quando o cara fala que ele é adorador da morte. Este dado de que 70 e poucos tinham ligações com o crime, qual é a ligação, gente? Qual é? Tem sentença transitada em julgado, condenando? Quantos tinham? Quantos dos 115 que morreram ali naquele episódio tinham condenação criminal? Que é o que faz a pessoa ter uma ficha suja, digamos assim. Eu garanto para vocês, eu boto aqui, ó, boto o dedo no fogo, tá? Que não vai chegar a 15 ou 20 com condenação transitada em julgado. Porque a gente ainda tem no Brasil uma coisa que é o princípio da inocência. Até que a pessoa seja condenada sem direito a recurso, ou seja, trânsito em julgado, todo mundo é inocente. Esse é o princípio da nossa Constituição. E se a gente começar a desprezar a Constituição, a ignorar a nossa Constituição no exame dessas questões, gente, se a gente começar a se seduzir por pesquisas encaminhadas, por pesquisas bem dirigidas, pelo clamor, entre aspas, popular e pelo que a Globo desenha, se a gente começar a ir nesse sentido, nós estamos complicados. E abandonar a Constituição Federal, abandonar a razão, que tem muita coisa acontecendo aí, gente. Hoje o Alexandre de Moraes esteve lá no Rio, ouviu o senhor Cláudio Castro a portas fechadas, proibiu qualquer um da sua equipe de dar entrevista, tá? E o Alexandre de Moraes passa essa semana inteira lá no Rio de Janeiro fazendo oitivas. E o bicho vai pegar para cima dessa turma dos chacineiros, tá? Esses chacineiros podem esperar que vem chumbo aí para cima deles agora. Vão ter que lidar com isso. Tá, pessoal? Vamos aprofundar isso aqui. Estamos iniciando aqui, ó. Chega deixando a curtida, curte, comenta, compartilha. Sidney Cripa, Maninho, Newton, Celso, grande camarada, só camaradas de fé aqui, ó. Almir de Arruda, grande presença. Eduardo Guimarães falou tudo isso às 9 da manhã de hoje, ó, que bom, estamos coincidindo então, ó. Bárbara de Lima, pessoal chegando aí, vamos deixando a curtida compartilhada. Fico até às 22 com vocês. Às 22 entra tem uma troca da guarda aqui. Vai entrar o Celso, o Horato e o camarada Dimitrov. Não é o Dimitrov, aquele lá dos anos 30 e 40, né, do século passado, lá na União Soviética, né, o organizador do Partido Comunista, né?
O Dimitrov vai falar aqui de agroecologia, agronegócio versus agroecologia na segunda parte do nosso programa. Quero começar aqui o programa, gente, trazendo o seguinte, ó. Maninho Guara, ó, dizendo que renovou o apoia-se dele, ó. Participem que vocês podem ganhar presentinhos do Luiz Portinho. Era pra gente ter sorteado esta camisa aqui, né? Na última quinta, mas, galera, andei com uma febre violenta. Não pude participar quinta, não pude participar sexta. Estou voltando hoje, ainda estou sob efeito de medicamentos. Se eu me passar aqui muito, são os medicamentos que estão me deixando muito fora da casinha aí. Não levem tão a sério, tá, pessoal? Kim Villanelli, ó, não vivo mais sem essas lives da Voz Trabalhadora. Pô, gratidão aí, camarada. Ó. Grande abraço para ti, ficamos felizes em ler a tua mensagem aqui, ó. Encarnação Melgar aqui conosco também. Então aqui, ó, voltando ao Maninho, que renovou o Apoia-se, na próxima quinta vamos sortear essa camisa aqui, ó, que é a 001 da Voz Trabalhadora. Foi a primeira que saiu da gráfica aqui, ó. Tá aqui atrás de mim, ó. A 001 vai a sorteio na próxima quinta-feira, tá, pessoal? Então, entrem lá no Apoia-se, o QR Code tá aqui, ó. Então, quem puder, faça lá seu planinho para concorrer ao sorteio, um plano de R$15, né, pessoal? Mas ali no Apoia-se tem planos a partir de R$1. Importante, ó. Nosso canal de cortes monetizamos hoje. Conseguimos já monetizar o canal de cortes. Tá bombando lá, o Maninho tá postando vários cortes legais lá. 3 cortes por dia o Maninho tá produzindo ali, ó. Só corte de primeira qualidade ali, vídeos curtinhos, né? E tá bombando o canal de cortes, ó. Então, deixa eu até botar aqui o link, ó. youtube.com/cortes da VT. Entrem lá, ó, no nosso canal de cortes, inscrevam-se lá, estamos com 1.800 já, chegando a 2.000, e vamos forte, vamos forte. Canal do Scud aqui conosco, ó, grande abraço, camarada, grande abraço. Vou começar o programa, gente, assim, ó, deixando uma homenagem, ó. Faleceu hoje Clara Scharf, grande militante do nosso campo, e esposa do Marighella, gente. Esposa do Marighella. Vamos deixar uma homenagem aqui. O Juca Kfouri fez uma homenagem para ela. Eu resolvi trazer aqui para vocês. Um dia antes de completar mais um aniversário do assassinato do Carlos Marighella aqui na Alameda Casa Branca. Amanhã até vai haver uma homenagem na esquina onde ele foi fuzilado, em lembrança a ele. E ela morre hoje, aos 100 anos, um dia antes dessa homenagem ao Marighella. Ela era uma mulher extraordinária. E é daquelas situações assim, que viveu tanto e viveu tão intensamente, que no dia em que parte, você mais homenageia e lembra das boas histórias do que propriamente chora o desaparecimento, porque teve uma vida plena. Como você disse, ela era russa, veio fugida da Rússia com a família, perseguida pelos antissemitas, queria ser pilota de avião, mas não existia no Brasil curso para mulheres pilotarem avião, então ela vira aeromoça, o que, aliás, ela adorava contar isso, facilitava a vida dela de pombo-correio, de levar a correspondência do Partido Comunista Brasileiro, ao qual ela se filiou muito jovem, para horror do pai dela, horror maior. Só quando ela começou a namorar o Marighella, você imagine uma judia namorar um homem preto e cristão. O pai ficou enlouquecido, foi buscá-la no Rio de Janeiro, a levou de volta para o Recife, queimou as roupas dela para ela não sair de casa, ela conseguiu um vestido e tal, e voltou para o Rio com o Marighella. Enfim, ela era uma lutadora, precursora do feminismo no Brasil. Ela adorava contar tudo isso que eu estou contando para vocês, eu ouvi dela. Ela adorava contar, por exemplo, que o Marighella lavava a roupa e ela passava. Ou seja, ela punha o Marighella para trabalhar dentro de casa.
No entanto, quando estabeleceu-se a ditadura de 64, ela era tão famosa por viver sorridente, mostrando todos os dentes, tinha uma dentadura muito bonita e dava uma gargalhada muito efusiva, o Marighella proibiu de sorrir, dizendo: você não pode dar risada, porque onde você der uma risada vão reconhecer quem você é. E ela contava que ela passou a ditadura inteira sem sorrir. Evidentemente um exagero, mas era o que ela contava. E ela era uma curadora da memória do Marighella. Foi por intermédio dela, por exemplo, Vivi, que eu conheci um poema do Carlos Marighella, imagine você, dedicado a Mané Garrincha, a alegria do povo. Um belo poema que ele escreveu para o Mané Garrincha, que fazia o Maracanã gargalhar. Enfim, ela é dessas figuras assim, que te enriquecem na convivência e que você olha, independentemente de você concordar ou discordar das ideias dela, é daquelas figuras que o Brecht definiu como das imprescindíveis, das que lutam a vida inteira. Tá aí então, pessoal, tá aí então o Juca Kfouri fazendo essa homenagem a Clara Scharf, que, entre outras coisas, é fundadora do PT também, né? Grande companheira do Lula, trabalhou junto com o Lula em vários projetos, né? Importante.